A ditadura civil-militar foi um período em que os militares estiveram no governo, e teve seu início com o golpe militar em 1964, quando o então presidente João Goulart, envolvido com comunistas, fugiu do país e foi eleito o Marechal Castelo Branco. O filme do Marighella teve todo um problema para chegar aos cinemas brasileiros. Entendemos que isso acontece principalmente por ele ser o extremo oposto do que defende o atual presidente da nação, que na época era 2019. O fato do filme existir, por si só, já é uma vitória. A questão dele ter enfrentado tantos problemas para chegar até o público chega a ser representativo. É que, basicamente, um filme sobre um guerrilheiro que teve praticamente que enfrentar uma enorme luta ideológica para chegar ao público, tal como o Marighella, que lutou contra a censura que estava presente na imprensa brasileira. No filme, vemos uma parte da história de Marighella, que inclusive é interpretado pelo Seu Jorge, desde que decidiu entrar na luta armada contra a ditadura militar. Passamos pelas primeiras ações do grupo ALN, Ação Libertadora Nacional, para conseguir armas e vamos até a emboscada que resultou na morte do combatente revolucionário. O regime militar durou 21 anos, de 1964 a 1985. Estabeleceu censura à imprensa, restrição aos direitos políticos e perseguição policial aos opositores do regime. O golpe militar de 31 de março de 64 tinha como objetivo evitar o avanço das organizações populares do governo de João Goulart, acusado de comunista. O ponto de partida foi a renúncia do presidente Jânio Quadros em 25 de agosto de 61. O Congresso Nacional empossou temporariamente o presidente da Câmara, o deputado Ranieri Mazzilli, pois o vice-presidente encontrava-se em viagem à China. Em 1964, agora com mais poderes em suas mãos, Jango resolve lançar as reformas de base, a fim de mudar o país. Assim, o presidente anunciou desapropriação de terras, nacionalização das refinárias de petróleo, reforma eleitoral garantindo o voto para analfabetos, reforma universitária e entre outras. A inflação chegou a atingir, em 1963, o índice de 73,5%. O presidente exigia uma constituição que acabasse com as estruturas arcaicas da sociedade brasileira. Jango era apoiado por universitários, que atuavam por meio de suas organizações, e uma das principais era a União Nacional de Estudantes, a UNE. Igualmente, os comunistas de várias tendências desenvolviam intenso trabalho de organização e mobilização popular, apesar de atuarem na ilegalidade. O governo, através da criação do Serviço Nacional de Informações, SNI, montou um forte sistema de controle que dificultava a resistência ao regime. Chefiado pelo general Golbery do Couto de Silva, este órgão investigou todos aqueles suspeitos de conspirar contra o regime, desde empresários até estudantes. Carlos Marighella entrou no PCP, Partido Comunista Brasileiro, em 1930, quando abandonou a carreira de estudante de engenharia para ser militante profissional do partido. Em 1937, quando ocorreu a instauração do Partido Novo, Marighella foi preso e torturado junto com outros comunistas da época, e com o fim do regime, em 1945, foi solto. Com o início da democracia, ele foi deputado federal pelo PCB da Bahia. Porém, com o clima recente da Guerra Fria, o Partido Comunista foi colocado em ilegalidade com o governo de Dutra. Oposição à ditadura militar. Após o golpe militar de 1964, Marighella foi baleado e preso pelo Departamento de Ordem Política e Social, o DOPS. Libertado em 1964 por ordem e decisão judicial, no ano seguinte ele optou pela luta armada contra o regime, onde saiu do PCB por não concordar com as ideias tomadas na época, e adotou o modelo do folquismo guevarista. Era um modo de guerrilha criado pelo Che Guevara. Em 1967, após uma reunião em Cuba, o revolucionário formou a ALN, Ação Libertadora Nacional, que se tornou a maior organização promotora de ações de guerrilha urbana no Brasil, realizando assaltos, emboscadas e sequestros durante o governo ditatorial. O discurso teórico da ALN tinha viés de esquerda revolucionária latino-americana, que incluía o anti-imperialismo e a construção de uma sociedade sem classe. O principal livro escrito por Marighella é o Mini Manual de Guerrilheiro Urbano. Vai estar aqui do lado, galera. Mas ele também escreveu outros 2 livros, que é o Por que Resistir à Prisão e A Crise Brasileira, que vão estar aparecendo aqui. Agora eu vou ler para vocês os 2 primeiros parágrafos do Manual de Guerrilheiro Urbano que Carlos Marighella escreveu, que foi o principal livro dele. Eu gostaria de fazer uma dupla dedicatória nesse trabalho.
Primeiro, em memória a Edson Souto, Marco Antônio Braz de Carvalho, Nelson José de Almeida e a tantos outros heróicos combatentes e guerrilheiros urbanos que caíram nas mãos dos assassinos da Polícia Militar, do Exército, da Marinha, da Aeronáutica e também do DOPS, instrumentos odiados da repressora da ditadura militar. Segundo aos bravos camaradas, homens e mulheres aprisionados em calabouços medievais do governo brasileiro e sujeitos a torturas que se igualam ou superam aos horrendos crimes cometidos pelos nazistas. Como aqueles camaradas cujas lembranças de nós reverenciamos, bem como aqueles feitos prisioneiros em combate. O que devemos fazer é lutar. Finalmente, a razão por que esse manual leva minha assinatura é que as ideias expressadas ou sistematizadas aqui refletem as experiências pessoais de um grupo de pessoas engajadas na luta armada do Brasil, entre os quais eu tenho a honra de dizer estar incluído. De maneira que certos indivíduos não terão dúvidas sobre o que esse manual diz e podem, sem demora, negar os fatos ou continuar dizendo que as condições para a luta armada não existem, é necessário assumir responsabilidade do que é dito e feito. Portanto, o anonimato se torna um problema num trabalho como esse. O fato importante é que existem patriotas preparados para lutar como soldados. A acusação de violência ou terrorismo, sem demora, tem um significado negativo. Eles têm adquirido uma nova roupagem, uma nova cor. Eles não se dividem, eles não desacreditam, e pelo contrário, ele representa o centro de uma atração. Hoje, ser violento ou ser terrorista é uma qualidade que enobrece qualquer pessoa honrada, porque é um ato digno de um revolucionário engajado à luta armada contra a vergonhosa ditadura militar e suas atrocidades. Em termos econômicos, os militares trataram de recuperar a credibilidade do país junto ao capital estrangeiro. Assim, foram tomadas as seguintes medidas: contenção dos salários e dos direitos trabalhistas, aumento das tarifas dos serviços públicos, restrição ao crédito, corte das despesas do governo, diminuição da inflação que estava em torno de 90% ao ano.